Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu inicio esta ronda e depois peço a sua autorização para que seja o Sr. Deputado Virgílio Macedo a concluir a mesma. Quero também agradecer a presença do Sr. Dr. Matos Gil connosco e as informações que já prestou. Sr. Doutor, este processo, eu direi à cabeça daquilo que é do conhecimento público, procurando recolher diversas informações e preparando para esta audição, não é algo muito diferente tem algumas similitudes com o caso Berardo, permita-me a expressão. Nesta sensação, estamos a falar de um prejuízo para a Caixa de larguíssimos centenas de milhões de euros, porventura perto de 1.000 milhões, de eventuais pressões políticas, de decisões que são tomadas pela Caixa contrárias àquilo que eram as suas posições iniciais, e, portanto, a Caixa alterou a sua posição, e novas falhas jurídicas, nomeadamente com o aval. Acerca de um aval que depois eu irei pedir que o Sr. Doutor desenvolva um pouco mais. E, portanto, temos aqui algumas similitudes. Mas vou começar pelo início. E no início, Sr. Doutor, é o seguinte: reconhecendo a importância eventual deste projeto Heartland para a economia portuguesa, que contactos foram estabelecidos com os membros do Governo para os sensibilizar da bondade do mesmo durante o tempo em que ele estava a ser preparado? Muito obrigado, Sr. Deputado. Se entender bem, a sua pergunta essencial é quais foram os contactos a nível do Governo. Conforme estava na minha exposição, este projeto é de um grupo turco que se chama Sabancı e a companhia para o efeito, a divisão, chama-se Advança. A companhia Advança era um dos maiores produtores de PET e PTA na Europa e estava a analisar diversos países para fazer um investimento de uma unidade de PTA. Entre esses países, recordo Lituânia, recordo Espanha, recordo a Turquia, recordo Inglaterra, pode-me falhar algum outro na memória, mas... e Portugal. A companhia entrou em contacto com a Agência Portuguesa de Investimentos, tentando aproximar as datas, seria por segunda metade do ano 2005, e os responsáveis da agência eram o Dr. Miguel Cadilho e o Dr. Fernando Costa Lima. Portanto, é nesse momento que há os primeiros contactos para o investimento em Portugal. A partir daí, ao final do ano 2005, a entidade API é fusionada com o ICEP, creio eu, que resulta o nome AICEP. Permita-me, não estou completamente certo destes nomes. E há uma mudança, os mandatos do Dr. Miguel Cadilho e do Dr. Fernando Costa Lima, creio que terminaram nessas datas, e há uma substituição por o Dr. Engenheiro Basílio Horta. Portanto, o Dr. ou Engenheiro Basílio Horta é quem dá o seguimento a toda, vamos dizer, negociação com o grupo Sabancı. De facto, e está registado, há notícias nesse sentido, eu diria que é 27 de janeiro de 2006, há uma apresentação em Sines, em que o grupo Sabancı vem apresentar, está documentada, e há uma assinatura de um MOU com a Agência Portuguesa de Investimentos e a AICEP. Portanto, assim começa. Sim, e ao longo, consequentemente a esses contactos, pergunto se foram feitos contactos, nomeadamente com o Ministério da Economia,
com os sucessivos ministros ou com o próprio Primeiro-Ministro? O que aconteceu é que nessa cerimónia, digamos, é canalizado entre, neste caso era o CEO da Advance, o Sr. Awid Tawfiq, portanto, que esteve cá presente em Portugal e que faz a apresentação em Sines, e nessa apresentação, tanto quanto me recorda, estava o Primeiro-Ministro da altura, estava o Ministro de Economia da altura, possivelmente, não consigo recordar, o Dr. Basílio Horta, não estou certo, mas o Primeiro-Ministro e o Ministro de Economia, de certeza. Para além do Ministro da Economia e do Primeiro-Ministro se deslocarem a uma apresentação empresarial, de certo que também os senhores se deslocaram ao próprio Ministério da Economia. Como? Para além do Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia estarem presentes numa apresentação empresarial, de certo que também houve reuniões nos diversos ministérios, nomeadamente no Ministério da Economia. Antes do 27 de janeiro? Antes ou depois? Não, antes do 27 de janeiro, seguramente que não, mas foi o grupo turco que as fez, e o que sabemos é que foi tudo conduzido pelo Dr. Basílio Horta. E suponho que as reuniões, não posso afirmar, aconteceram em Londres. Doutor, quando... Porque a sede europeia do Grupo Sabancos é em Londres. Doutor, quando vai à Caixa BI, o doutor está presente na primeira apresentação à Caixa BI. Qual a primeira apresentação? Desculpe. Refaço a pergunta. O doutor esteve presente com um dos potenciais interessados neste negócio, junto da Caixa BI, para o sensibilizar para este projeto. É uma pergunta. Sim. Na Caixa... desculpe. Na Caixa BI eu não me recordo qualquer visita à Caixa BI, não me recordo. Estamos a falar do ano 2006. Recorda-me do primeiro contacto com a Caixa, mas este contacto com a Caixa BI não conheço. Não me recordo. O doutor não se recorda que nessa primeira reunião na Caixa BI, a Caixa BI não mostrou grande receptividade ao projeto? Desconheço. Desconhece ou não se recorda? Não, desconheço. Eu posso falar do que sei, o que não sei não vou falar. Partindo do princípio que esta afirmação que eu aqui fiz em pergunta é verdadeira, consequentemente, nas outras reuniões que teve na Caixa, já sentiu receptividade da Caixa para o apoio ao projeto? Não estou de acordo pelo raciocínio que está a levar, porque está a andar com as coisas digamos, para a frente, para andar para trás, e não é se essa sequência não é de correta. Diga, por favor, então, onde é que está errado o raciocínio que fiz? Primeiro, não fui apresentar nenhum projeto à Caixa BI. O que lhe posso... Há pouco o doutor não se recordava. Da Caixa BI, apresentar projeto. E o que lhe vou dizer é o seguinte, Sr. Deputado. E tenho datas, e tenho os factos. Portanto, mas estamos a andar bem para a frente do que estávamos a falar ao bocado, do que é a apresentação do Grupo Turco. E se o Sr. Deputado entendeu bem da minha apresentação, entre a apresentação do Grupo Turco, do projeto em Sines, em que esteve o Primeiro-Ministro, em que esteve o Ministro da Economia, creio eu, 27 de janeiro de 2006, Laceda, em maio de 2006, compra a companhia Advance. Portanto, a partir desse momento há uma mudança de interlocutores. Correto? Doutor, Eu posso continuar. permita-me só que eu estou a falar no início de 2006, a sua ligação a este projeto, tal como aqui nos disse, é uma ligação que se inicia, sobretudo, no ano 2006, e que em 2008, já o doutor percebe que já não está confortável com o mesmo, e por isso, até na apresentação em Sines,
equaciona a sua presença e desliga-se a partir daí. Portanto, é um sonho que demorou cerca de 2 anos. Mas nesse sonho houve uma fase de encantamento e que procurou encantar os outros porque acreditava no projeto. Se não acreditasse, não teria pedido as reuniões que teve e não estaria tão motivado até a investir e a procurar financiamento para investir neste negócio. Só que isso durou foi pouco tempo, acontece na vida. Sr. Deputado, vou-lhe pedir desculpa, mas não estou em acordo em absoluto com o que está a dizer. Não corresponde. Nem aqui há encantamento nem desencantamento. Com o projeto Heartland. Se o senhor quiser falar da seda de Barcelona, a história é outra. O que lhe estou a dizer, e posso enumerar os factos e datas. E como tal, a Laceda de Barcelona, em maio de 2005, compra a Advança. E o primeiro momento, mas nesses entretantos, entre o grupo turco, inclusivamente há já o acordo, que também é em maio assinado, que pode ir até 100 milhões em incentivos, chamados, creio que já o PIN, tudo isso é assinado com o grupo turco, a Advança. 2006, correto. Agradeço. 2006, correto. É assinado. Em 2006. Mas a aquisição da companhia é em 2006. A aquisição da companhia é feita em maio, depois, obviamente, que existe o closing financeiro, isso, o pagamento, isso já é uns meses à frente. O que acontece é que, o primeiro momento, o Conselho de Administração da Laceda quer levar o projeto para a Espanha. Explico-lhe as razões. E, como tinha anunciado inicialmente, havia 5 ou 6 países que estavam como possíveis, por razões diferentes. A Holanda também era um deles, que era um dos que dava menos incentivos, a Lituânia dava bastantes incentivos e a Espanha também dava bastantes incentivos e tinha uma vantagem. Era que Espanha tinha uma vantagem, e neste caso concreto, Tarragona era o local que tinham interesse, e em Tarragona o Grupo Laceda tem uma unidade que se designa, pertencia à Shell, tem o nome de IQA, é o nome da, e produz uma matéria-prima que é o glicol. Desculpe que vai-lhe explicar aqui algum detalhe, mas para entender o racional. O glicol, junto com o PTA, são as duas matérias-primas necessárias para a produção do PET. O glicol, junto com o PTA, são as duas matérias-primas necessárias para a produção do PET. Então, tendo esta companhia a sede na Catalunha, havia um interesse em levar o projeto para Tarragona. A parte de Tarragona é uma zona bastante importante a nível do petroquímica, grandes grupos petroquímicos, como a BASF, americanos, tudo, têm lá presença. Dando conta desse risco, o governo português convoca-nos para uma reunião no Palácio de São Bento. A IMG, ou ninguém relacionado com a IMG, pediu qualquer ajuda ou contacto. Mas sim tivemos um pedido, feito pelo Ministro da Economia, para uma reunião no Palácio de São Bento, no dia 19 de maio de 2006. Posso lhe dar algumas notas sobre o conteúdo dessa reunião. O principal objetivo dessa reunião era analisar o estado do projeto Mega PTA, já objeto do memo com a API. Portanto, analisar o estado. Isto significa estamos com um interlocutor, que é o Grupo Turco, e agora vem um novo interlocutor. E este novo interlocutor quer construir em Espanha. E Portugal, e o Primeiro-Ministro de Portugal e o Ministro de Economia estavam a lutar para que o projeto ficasse em Portugal. E isto é o que está em cima da mesa. E por isso convocam esta reunião, que eu presenciei, para o dia 19
de manhã no Palácio São Bento. Então, eu digo-lhe aqui mais algumas notas. Face aos riscos identificados de existir uma decisão de localizar em outro país, que não Portugal, Espanha, Holanda, Lituânia, com as vantagens competitivas e os compromissos públicos necessários para garantir a sediação em Sines, designadamente custo de contexto, processo de licenciamento, impacto ambiental, daí a presença do Ministro do Ambiente, que também estava presente, e suponho que também o Secretário de Estado do Ambiente. O que recolhemos de informação, havia entre 15 a 20 pessoas nesta reunião. Eventual articulação com a Galp, porque a Galp é produtora de parachileno, matéria-prima necessária para a produção do PTA. Portanto, seria, não gosto de dizer a palavra fundamental, porque ainda por cima já haveria outra opção na altura, conforme já expliquei na minha introdução, que tínhamos feito um acordo e entrou no capital de Laceda, Oman Oil, e Oman Oil estava a investir numa fábrica, neste caso 7 vezes maior do que a produção de parachileno da Galp. Mas ter a Galp e desenvolver todo o complexo petroquímico de Sines e ter matéria-prima entubada para a fábrica de PTA seria excelente. E como último ponto, um contributo para o desenvolvimento de Sines e para a sua balança comercial, com operação obviamente exportadora. Está aqui um erro. Isto ao contrário. Isto ao contrário. Para ser mais efetivo e rápido, no dia 19 de maio de 2006, é a primeira reunião e possivelmente a primeira vez de duas, se poderia ter havido uma terceira, duas seguro, porque a outra é no dia 13, esta é 19 de 5 de 2006 e a outra é 13 de março de 2008. Essas duas, Manuel Matos Gil esteve na Caixa Geral de Depósitos. Dois presidentes diferentes, duas vezes. Mas queria dizer o seguinte, aliás, já foi dada a nota. Reunião realizada na e a pedido da Caixa Geral de Depósitos. Na e a pedido. Com a participação de 7 ou 8 pessoas, posso enumerar os nomes, em que se analisou o interesse estratégico do projeto Mega PTA para Portugal e as condições que faziam depender a sua localização em Sines. Este foi nos assuntos tratados. Quer saber os nomes das pessoas? Presente, Santos Ferreira, Maldonado Gonelha, Cabral dos Santos, Jorge Tomé, Manuel Matos Gil, Fernando Freire de Sousa, Nuno Gaioso Ribeiro. Portanto, aqui tem 7 a 8, mas... E 8? Exatamente, estou a numerar 8. Como resultado da reunião, resultou um pedido de informação detalhada sobre o projeto feito pela Caixa Geral de Depósitos, incluindo plano de negócios, modelo de financiamento, etc. E esse pedido foi devidamente transmitido à administração de Laceda, que lhe deu sequência direta e interagiu posteriormente com a Caixa Geral de Depósitos, na maioria das vezes através do seu presidente do Conselho de Administração, nome e apelido Rafael Espanhol. A presença, nomeadamente, de pessoas ligadas ao Grupo Matos Gil. Desculpe? A presença na reunião das pessoas ligadas ao Grupo Matos Gil. Desculpe, Sr. Deputado, está a dizer Nessa reunião, esta mesma, nessa mesma reunião que o Sr. acabou de fazer referência. a que fomos convidados aí. Sim. Significa que há uma, eu direi, uma lógica de parceria
na importância que é dada a este projeto e, por isso mesmo, a Caixa também decide entrar no capital do Grupo Lacerda. E eu pergunto se, aliás, de tal modo que passam depois a atuar conjuntamente em termos de posições, em Assembleia Geral. E os senhores têm direito a administrador e a Caixa direito a colocar também administradores na própria Grupo Lacerda, na empresa Lacerda. Sr. Doutor, todo este relacionamento estreito entre o Grupo e a Caixa para tomada de capital e financiamento de um projeto de uma empresa surgiu única e exclusivamente porque a Caixa vos bateu à porta ou porque alguém, doutor, ou outros, intercederam junto do Governo, nomeadamente salientando a importância estratégica de trazer este negócio para Portugal. Sr. Deputado, primeiro, um primeiro esclarecimento já. Essa sindicação de ações é no ano 2007, não é neste momento. Ponto 2, a Caixa entrou num aumento de capital, que na realidade ficámos admirados, tomado firme pelo Banco Santander. Portanto, a Caixa, eu creio que o aumento de capital era de 470 milhões, mas o valor aproximado, a Caixa entrou por sua própria livre vontade. Não foi discutido, não foi parte das nossas conversas o entrar no capital da Lacerda de Barcelona. É um aumento de capital tomado firme pelo Banco Santander. Este aumento de capital ocorre em julho, agosto de 2006. De onde é que decorreu essa sua admiração? Desculpa? O Sr. Doutor estava admirado nessa posição da Caixa. Porquê essa admiração? Ir, na realidade, colocar dinheiro num aumento de capital que está tomado firme, seria melhor utilizar o dinheiro noutras partes, eventualmente, diria. Está tomado firme, para que estar a... Mas tudo bem, é uma opção. O que me recorda da altura é que a Caixa tinha muitos interesses em vir a tomar posição e negócios em companhias espanholas. E do qual também posso dizer e adiantar. A SEDA estava a fazer uma série, e fez uma série de aquisições, e nessas aquisições, uma delas é a aquisição de uma companhia designada Amcor, em 2007. A Caixa, já por ter o próprio administrador, e obviamente há bancos que aparecem, que oferecem os seus serviços para ser desculpem o termo em inglês, mas os advisors da operação. E a Caixa fez essa operação, foi o advisor na SEDA dessa operação. Ou seja, a Caixa está na SEDA há 5 ou 6 meses, tem esse mandato, do qual eu me orgulho de ter dado um empurrão final para que essa operação fosse fechada, porque ela, por acaso, não ia ser fechada, mas eu tive que fazer uma viagem relâmpago a Manchester e consegui convencer a outra parte, que na realidade era o parceiro indicado para fechar a operação. Essa operação foi por um valor aproximado de 420 milhões de euros e a Caixa deve ter tido logo um benefício direto pelo seu assessoramento. Não tenho aqui os valores do FII que estava a cobrar, mas seria um FII entre 1,75% e 2%. Se foi 2, ganhou 8, se foi 1,75, ganhou 7. Portanto, isto é logo a Caixa, entra no capital da SEDA, já está a fazer transações em Espanha, já está a ganhar dinheiro a Caixa Capital, tem logo uma primeira transação, que é a primeira transação deles em Espanha. Não faziam transações. E conseguem fazer uma transação entre uma companhia espanhola e uma companhia australiana, multinacional, líder do mercado de pré-formas na Europa. 7 milhões, 8 milhões, é o primeiro benefício logo que tem a Caixa. Seguramente estavam contentes com o investimento que estavam a fazer.